Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Nessa temporada estamos estudando o tema conexão, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Se você aproveitou o primeiro episódio aí, você já percebeu que o negócio vai ser top demais, hein? Foi muito especial pra gente aqui também. Esperamos que também tenha sido pra você na sua casa aí, ou no seu trabalho, não sei se você acompanhou, mas hoje não vai ser diferente, tá? Eu queria agradecer você que está acompanhando já essa segunda temporada do ano do podcast no contexto. Vai ser uma experiência linda e sonhamos, oramos para que você de alguma forma seja abençoado por esse podcast, ele te leve para um relacionamento mais profundo, pessoal e constante com Jesus, tá bom? Através de sua palavra. Bom, eu queria também dizer a você que esse conteúdo agora vai estar disponível agora no YouTube da Paulista Sul. Você procura lá Paulista Sul, canal do YouTube, e procura lá para o podcast no contexto. Você vai acompanhar o conteúdo já feito com muito carinho, sempre lançado ou disponibilizado no início da semana, tá bom? No sábado à tarde, no início da semana, você já pode acompanhar esse conteúdo do podcast no contexto, tá bom? Também poderá acompanhar esse conteúdo nas redes sociais, no nosso Instagram, Jovens Adventistas APS. Tá bom, gente? Eu quero apresentar mais uma vez gente que você já conhece, que fizeram... Gente, foi muito legal o último episódio com eles aqui. Eles representam a juventude, a liderança dos jovens da Associação Paulista Sul, nossa nova casa agora. Aliás, um abraço especial para os nossos coordenadores distritais, regionais do Ministério Jovem. Já estou aqui com minha segunda pele, ó, já aquecendo os motores para o maior movimento missionário desse ano lá na Paulista Sul. Eu acho que você também, em algum lugar do Brasil, aqui na União Central Brasileira, na região aqui do estado de São Paulo, é julho. Mas alguns já participaram no início do ano, em janeiro. Não importa, o importante é que você viva a missão no seu bairro, do outro lado da rua, ou do outro lado da sua cidade, ou do outro lado do mundo. O importante é estar envolvido na missão de Deus. E a Missão Caleb é uma grande oportunidade para que você use seus talentos, seus dons, e seja uma bênção na sua comunidade, na sua igreja. Beleza? Eu vou apresentar ela. Ela é Caleb, ela é youtuber, ela é influencer. Ela tá namorando, inclusive, já, pra você ficar aí meu, né? Carlinhos. Baixa a bola aí, tá? É uma menina muito especial, ela é paulistana, ela é da Igreja Central de Imbuguaçu, ela é da Associação Paulista Sul, trabalha com adolescentes, mas também produz vídeos diários da lição da Escola Sabatina por dentro do contexto. Você pode acompanhar esse conteúdo lá também no Instagram, tá? Vídeos diários. Mais uma vez, bem-vinda, Yane, ao podcast no contexto. É um prazer te receber aqui, pastor. tá? É também um prazer estar aqui com o senhor, mas eu também não posso deixar de esquecer da Nívia, Olha pastor! ali! Da Nívia! Ela é lá da Amapá, missionária psicóloga. Não, é o combo inteiro, tá? E melhor, é anciã e diretora do Ministério da Mulher. Aê. Nívia, que Deus te abençoe! Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tô amando essa conexão e eu não poderia deixar também de falar do pastor Kaique, um amigo querido, que é líder do serviço voluntário aqui na APS. É o noivo da Laísa, logo mais esposo, né? Há pouco tempo, logo mais. E tem vivido a missão e também incentivado a nossa juventude a participar da missão, não só de maneira local, como um Caleb, mas também por todo o mundo. Amém, Muito amém. legal. Prazer estar aqui com vocês também. O último episódio também eu gostei muito de estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. E nós temos o host, ou não qualquer host, né? O pastor Fabrício Leão, que é o nosso líder. Que é o nosso líder para toda a Paulista Sul de jovens aqui. E pastor, a gente agradece mais uma vez pelo convite. Foi um prazer a última e eu tenho certeza que essa lição também será uma grande bênção também. Sensacional. Obrigado, pastor Kaique, pela participação aqui com a gente, tá? Você também, Ana, Yane, foi muito legal, tá? Vamos lá pro próximo, né? Hoje tem mais, né? O tema de hoje tá muito legal e eu quero convidar você a gente mergulhar. É um assunto, talvez é o assunto da eternidade. É o caminho que a gente vai trilhar por toda a eternidade. Mas já podemos começar agora, tá bom? Antes disso, eu queria pedir aqui a Yane que faça oração pra gente começar o estudo de hoje. Oremos. Grandioso Deus, estás no céu. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos todos juntos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Amém. Que tudo que acontece aqui, Senhor, seja tudo para a sua honra e para a sua glória. Que nós possamos aprender cada vez mais de Ti e aplicar na nossa vida. Amém. Cuide de cada um de nós, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Yane, pela oração, tá? Vamos lá, o tema de hoje tá aqui na tela já. Eu vou ler o texto base, recomendo a leitura do capítulo todo, capítulo 17. É o registro da oração de Jesus, cara. Pensa
você pode ali mergulhar em cada palavra, nos pedidos, né? Fico tentando imaginar João registrando esse momento, né? Ali ouvindo, porque era comum, uma escritura cristã chamada Ellen White, Voz Profética aos Adventistas do Sétimo Dia, ela diz que Jesus tinha um método de oração, tinha um horário, lugares específicos, mas também orava em um tom de voz que os outros ouviam, né? E é muito interessante, tentando imaginar João ouvindo essa oração e registrando cada detalhe, né? E aqui tem um pouquinho disso, da oração que Cristo fez por nós, né? Jesus orou por ele mesmo, tá aqui um princípio bíblico, ore por você mesmo, mas também ore pelos outros, né? Ore por aqueles que já estão ali perto de você, que já seguem Jesus, e ore por aqueles que ainda vão seguir. É uma oração realmente muito, muito completa. A oração descreve um pouquinho sobre o pedido que ele faz, né, para Deus guardá-lo e tal. Ele estava disposto a glorificar o nome de Deus, viver até morrer, né, ele veio para isso. E aí depois ele começa a orar pelos discípulos, né, pede para que Deus não tire os discípulos do mundo, né, porque esse não é o foco dele. A gente tem que estar aqui para ser a luz, o sal da terra, mas pediu para que Deus guardasse os discípulos do mal, né, de um mundo sem Deus, de uma vida sem Deus, etc. E ele até chegou a falar que eu me santifico por causa de vocês, né? Eu me santifico por conta de vocês, por conta da missão de vocês. E eu vou ler o verso 20 e 21, depois recomendo, ler o capítulo todo, tá? Tem a ver com a lição de hoje. Minha oração não é apenas, eu acho muito legal, não é apenas por eles, né? Pelos discípulos, né? Por aqueles que estavam com ele naquele momento. Rogo também, peço também por aqueles que crerão em mim, que ainda vão crer em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um com o Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Pensa num texto incrível, né? Então, o mesmo desejo que Jesus tinha de ter relacionamento íntimo com os discípulos, né? Como ele tinha relacionamento com o Pai, ele também orou pela gente. Resumindo, é isso aí. Ele orou por você e por mim. Orou por um profundo relacionamento comigo, com você. Ele orou para que a gente conhecesse o Pai através dele. Ele orou para que a gente pudesse desfrutar desse relacionamento, não com um estranho, não com um Deus distante, não com um Deus que a gente não pode conhecer, não pode saber quem ele é, detalhes do que ele pensa, qual o plano dele e assim por diante. Mas ele orou para que a gente tivesse o mesmo, olha que louco, hein? A mesma intimidade que ele tinha com o Pai, ele quer que a gente tenha também com ele. Assim como Jesus tinha a segurança do amor de Deus por ele, né, do conhecimento do caráter, do amor do Pai dele, ele quer que a gente conheça também esse caráter, esse tipo de relacionamento que ele quer desenvolver e quer construir com a gente. Que eles também sejam um com a gente. Que essa unidade entre nós, né, e a igreja dele, o corpo dele, a do passado e do presente, e até com aqueles que ainda não conhecem, que essa unidade seja vivenciada de tal forma que a mensagem seja tão poderosa que outras pessoas também passem a conhecer sobre o amor de Deus através da nossa vida, através do nosso relacionamento com Deus e também uns com os outros. Esse era o desejo de Deus, ser conhecido de tal forma por cada um daqueles que seguem a ele, para que os outros, ao olharem para a gente, também conhecessem ele, o amor e o caráter dele por cada um de nós. É isso aí, gente. O tema da semana está muito legal. Conhecendo a Deus. É possível? E aonde podemos conhecê-lo? Como podemos conhecê-lo a tal ponto de viver com ele, que outros olhem para a gente e também passem a conhecer a Deus? Tema de hoje, conhecendo a Deus. Eu já li o texto e agora eu quero ouvir a opinião dos nossos especialistas, né? Em tirinha da lição da Escola Sabatina Jovem. Vai lá, Yane, qual é a tua impressão aí? Bom, primeiro, né, eu vou ter que narrar, gente, não tem jeito, tem que narrar. Aí a apresentadora falou, você é cristão? Ele, sim, firme e forte. Ela, você não acha estranho seguir alguém que você não vê? Aí já entra o questionamento. Quantas pessoas já chegaram e a gente falou assim, Deus? Mas você vê Deus? A gente não vê Deus, mas a gente sente Deus. E eu acho que essa presença de Deus é muito forte. Eu sinto Deus. Vocês sentem Deus? Ainda bem que vocês sentem. E aí ele complementa. Claro que não. Deus acabou de me mandar uma mensagem e eu respondi na hora. Como assim Deus mandou uma mensagem? Não foi SMS, não foi WhatsApp. Hoje em dia o SMS já tá antigo, né? Mas Deus mandou através da Bíblia. É algo que já está na nossa mão. É um diálogo que a gente pode ter diário com ele. Só que depende da gente querer abrir e querer conversar com ele, né?
Sensacional. Então, beleza. E aí, Kaique ou Ana, qual é a sua percepção da tirinha? Posso ir? Por favor, as mulheres Vamos lá. Eu acho muito interessante porque isso eu já reproduzi esse diálogo algumas vezes com amigos que se viram em momentos de angústia, de preocupação, ou então assim, tô num relacionamento com uma pessoa que é legal, é educado, só não é cristão, e aí eu tô orando para que Deus me dê a resposta. Aí eu falo assim, não, calma aí, mas Deus já te deu a resposta. Às vezes a gente tá procurando, é porque eu não vejo Deus, como é que eu vou me conectar? Eu não sinto, eu não tô ouvindo. Mas Deus deixou a palavra dele, que é a forma como eu conheço. E é curioso que na tirinha encerra assim, ó. Eu acabou de mandar mensagem e eu respondi na hora. Eu respondi. Eu tive a conversa, a interação. E isso é necessário, né? Porque não só a gente receber ou ler, mas também interagir com a palavra de Deus. E essa interação se expressa também nas nossas atitudes, nas nossas relações. Muito bom. Pastor Kaique, qual a tua impressão da tirinha aí? Eu acho no último quadrinho que tem uma revelação muito forte pra gente. Por quê? Tem um rabino Abraham Joshua Heschel, é um rabino muito famoso, deixou livros como Shabbat, Sentiu The a pressão, Prophet. Eu já, nossa, fantástico. desculpa aí. Ele diz pra gente o seguinte, olha, Deus, ele poderia ter se revelado em um filme, Deus poderia ter se revelado em uma música, Deus poderia ter se revelado, quem sabe, em um quadro, mas ele escolhe se revelar em palavras tão frágeis, mas tão poderosas. Então, ele se revela através desse livro aqui. O livro em si são folhas, mas o conteúdo dele, a mensagem dele é poderosa, é sagrada. E é a presença de Cristo Jesus através das palavras. Isso é muito forte no livro de João, porque tinha uma crise nessa geração, todos os discípulos tinham morrido, só faltava João, o único que tinha sobrevivido. E aí, tá tendo aquela crise, será? É a última conexão, o último elo é João que viu os milagres de fato, né? E aí João, depois de ter escrito o livro do Apocalipse, que a gente estudou na lição passada, né? A gente vê que João para e fala, olha, eu preciso contar o meu relato, a minha experiência com Cristo. Então já tinha 3 evangelhos, ele falou, não, eu preciso contar o meu relato, a minha experiência, o meu relacionamento com ele. E ele conta só 7 milagres. Todos esses milagres sem o toque, apenas com o poder da palavra de Deus. Para dizer uma coisa para essa geração, que é a nossa geração, que não viu os milagres, seria muito bom ter presenciado os milagres. Mas para dizer para mim e para você, olha, a palavra tem tanto poder quanto a presença. A palavra de Deus, a gente pode conhecer ele através desses evangelhos, através de cada linha, cada letra, vírgula, revela sobre Cristo Jesus, quem ele é. Muito legal, muito legal. Bom, a gente sabe que Deus se revela, né? De muitas formas, né? Você falou da parte sensitiva, né? Que você mencionou e tal. E Deus, ele fez isso em vários momentos, né? Da história dele com o seu povo, né? A presença dele dentro do jardim, fez milagres, né? A pessoa pôde sentir, perceber, né? A presença dele. Ou no meio de um pedido, né? No meio de uma angústia, ele sempre se revelava, não no meio de um furacão, de um terremoto, mas uma brisa suave. Mas existe essa parte presencial, sobrenatural, existe. Você acabou de mencionar aqui, né? Existe também aquilo que nossos olhos podem ver e pelo raciocínio concluir, né? De, cara, isso aqui não... Eu tava conversando com uma garota esse fim de semana que havia passado aí. Tava fazendo medicina e tal. E aí ela contando, cara, é tanto osso que eu tenho que decorar. É tanto órgão. E tem horas que eu até me pergunto por que tem que decorar tudo isso, né? E eu fiquei pensando nela falando e tal. Cara, já imaginou você pensar em toda a complexidade que tem no corpo humano e ficar achando que o que existe veio assim do nada, sem nenhum projeto. É no mínimo estranho, né? Pensar, olhar para a natureza, olhar para o que foi criado, aquilo que nossos olhos estão vendo, estão sentindo, calor, tudo. Você não fica, não, tem muita informação ali por trás, né? Quando você vê Jesus, né, a vida de Jesus, você fica impactado, né, com o amor dele, com a forma como ele tratava as pessoas, o que ele foi capaz de falar, dizer, fazer. Mas quando eu penso na Bíblia, cara, eu fico impressionado, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu não sei se Deus me ama, não sei se Deus se importa comigo, eu não sei se ele tem interesse de falar comigo, né? Você pode ter contato com Deus, direto com Deus, né? E é possível conhecer a Deus. Talvez seja uma resposta a uma pergunta muito desafiadora que alguém possa ter. Eu queria muito conhecer a Deus, eu queria muito saber quem Ele é. Saber que você pode conhecer a Deus pessoalmente e é através desse livro aqui.
Não tem revelação mais direta, mais pessoal do que a palavra. E a lição vai falar um pouco sobre isso, né? Como e aonde a gente pode conhecer sobre quem é Deus. E sabe o mais legal? É que a gente lê o livro com o autor. Do A lado. gente muito está legal. com o autor. Me fala, qual é o livro que você tá com o autor? Jamais, só a Bíblia. Muito E é bom. diário, você abre e já tá lá. Sensacional. Então é isso aí, conhecendo a Deus. E fica um recadinho aqui pra você, tá? Pra mim também. Volta pra Bíblia. Se não tem contato com a Bíblia, vá para estudar a Bíblia. E saiba que lá é possível. Aliás, pastor Kaique, a lição começa falando sobre essa realidade de um Deus que quer dar para nós uma imagem cada vez mais clara, né? Sobre quem ele é. Aonde a gente pode ter essa compreensão sobre quem ele é? Aliás, a Bíblia apresenta algum atributo, alguma característica sobre quem é Deus, para tornar mais claro para a gente sobre quem ele é para nós? Com certeza, com certeza. E o que vocês estão comentando é um versículo que está aqui, né? Que a vida eterna é conhecer a Cristo. E aí no livro de João ele inicia já com um prólogo, né? Dando meio para entender o que ele vai falar nessa oração também, que Jesus tá dizendo, né? Se vocês quiserem acompanhar aí, o início do livro de João, capítulo 1, lá no versículo 18, no finalzinho do prólogo, ele diz pra gente uma constatação que aqui a Natirinha diz pra gente também, né? Que diz pra gente o seguinte, lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 18, diz, ó, ninguém, repito, ninguém jamais viu a Deus. Isso aqui é uma constatação muito forte, olha, ninguém viu a Deus. Mas ele diz, ó, o unigênito que está junto do Pai, ali seria, a melhor tradução seria, o Filho unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então tá dizendo pra gente o seguinte, olha, é uma constatação, ninguém jamais viu a Deus, face a face. Por quê? Se a gente aparecesse ali pra Deus, ou Deus aparecesse pra gente aqui agora, nesse estúdio, a gente iria morrer. Porque ele é tamanha glória, ele é tamanha graça, que a gente iria morrer, desaparecer, porque somos pecado. Então, ele está constatando, olha, ninguém jamais viu a Deus, seria muito bom ter visto a Deus. Só que ele se revela através de diferentes formas, da criação, se revela na palavra. Mas a melhor revelação que ele está dizendo pra gente, ó, é o Filho. E ele diz pra gente, olha, é quem o revelou. A palavra aqui no original é exegese. E aí pros teólogos gostam muito dessa palavra, né? Palavra complicada. Mas o que é exegese, né? É quando a gente está estudando a Bíblia de uma forma mais profunda. A gente vai olhar o contexto, como a gente está fazendo aqui na lição, né? A gente vai olhar também as palavras-chave do texto. A gente vai olhar quem escreveu o texto. E você também olhar, quem sabe, no original, é você destrincheirar o texto. Seria como se fosse ali você olhar de uma forma mais profunda. Então, exegese seria a revelação de uma coisa. Então, se você quer conhecer a Deus, Deus está falando, olha, conheça o Filho. Se você quer conhecer a Deus, quer ver Deus, conheça a história do Filho. Conheça Cristo Jesus. Ele é a melhor revelação de quem Deus é, da história de amor, do grande conflito, do como ele salva a gente. É Cristo Jesus. Ele é a maior revelação. Então seria a pedra de Roseta que explica quem Deus é Cristo Jesus. E aí a gente vê que tem outro personagem também no Antigo Testamento que quer ver Deus. Você lembra de Moisés? Moisés está lá no monte e após ali o bezerro de ouro, ele interceder pelo povo. Senhor, olha, risca o meu nome no livro da vida, mas salva esse povo. Mas depois ele pede, Senhor, por favor, passa, por favor, eu quero ver a tua presença. Eu quero sentir um pouco da tua presença. Ele fala, olha, Moisés, não dá. Se eu passar, você vai morrer. Olha, faz assim, ó, eu vou passar de costas, de relance, e você fica bem ali na frestinha da montanha. E aí você vai ver só de relance as costas, né? Mas o que é bonito do texto lá em Gênesis 37, se eu não me engano? Ele vai dizer pra gente o seguinte, olha, Moisés viu a Deus, as costas de Deus. Só que ele fala, eu vi, não um homem de barba branca, não uma luz forte, mas ele declara ter visto misericórdia. Ele declara ter visto amor, compaixão. Bondade. Isso são aspectos, bondade também. Isso são aspectos que não demandam só um relance, uma olhada. Demanda envolvimento, demanda relacionamento, intimidade. Ou seja, muitas vezes a gente vê na placa de um caminhão, olha, Deus é amor, Deus é fiel. Mas Deus é amor pra você? Você pode afirmar, olha, eu provei do amor de Deus. Muitas vezes também dizem, olha, Deus é fiel. Mas você já provou da fidelidade de Deus, da provisão de Deus? Então demanda muito mais do que um tempinho. Demanda tempo, relacionamento. E interessante, tá tudo conectado, né? Porque é na Bíblia que você vai passar a ter conhecimento desses caracteres, né? Da bondade, da onipotência, da onipresença, né? Da sabedoria, da graça dele, da vontade dele para nossa vida, da sua soberania. Ele tá acima de tudo, desse Deus que é eterno, né? Eu fiquei pensando aqui agora há pouco, né? Porque você
agora há pouco você perguntou, você conhece, a pergunta dela, né? Você conhece Deus? Você não vê ele e tal, né? Quantas pessoas a gente conhece, Uhum. né? Vê a pessoa e não conhece. E já se surpreendeu com alguém que você tá ali, aí quando você vê uma atitude dela, vê um comportamento, né? Você vê aquele comportamento se repetindo, e aí você se frustra. Uhum. Não necessariamente conhecer alguém significa estar na presença dela, ter contato com ela, né? Mas quando ela atua, como ela trata as pessoas, como ela resolve problemas, como ela soluciona algumas coisas que cara, essa pessoa é uma pessoa de caráter. É um negócio interessante, né? Uhum. Porque, na realidade, o que Deus quer revelar pra gente mesmo, mais do que sua forma, e um dia a gente vai ver ele cara a cara, diz Apocalipse, Amém. é a gente conhecer quem ele é, o seu caráter, a sua natureza. E a Bíblia nos dá muitas razões para a gente confiar Uhum. no caráter desse Deus, né? Na forma como ele se revelou para cada um de nós, né? E é curioso, né? Porque desde de que Satanás se rebelou contra Deus, ele insiste constantemente em fazer a gente ter dúvidas sobre quem é Deus. Ou sobre o caráter de Deus, né? Ele tem, a lição, achei muito legal, diz que Satanás tem um cuidado diário para fazer a gente se ocupar, fazer a gente se distrair, até com coisas boas. Uhum. E o interesse dele é impedir a gente de conhecer o caráter de Deus. De enxergar a Deus, contanto que eu não enxergue ele como um Deus bom. Sim. Eu enxergar a Deus, mas acho que ele não é eterno não, cara. É colocar em xeque o É o caráter tempo dele, né? todo criando algum tipo de interrogação, de dúvidas sobre, por exemplo, a soberania de Deus. Como é que pode? Mas se ele é soberano, por que ele deixou isso acontecer comigo? E é desde o E Éden. Essa ideia de tempo todo, né? manchar o caráter de Deus, ela vem desde o Éden. Uhum. Sim, mas sabe esse ponto? Que, tipo assim, quem conhece de fato o caráter de Deus, quem estuda, a pessoa descansa e não duvida. Porque a partir do momento que você entende como que ele é, você não tem dúvidas. Você já tem certeza. Deus é assim, ele é assim, assim, assim comigo. E eu não vou mudar minha opinião. Então você tem a certeza e deixa de duvidar. Por isso que a palavra ela é tão importante, E né? essa Porque certeza vem da leitura da palavra, Isso. porque é a palavra ou o conhecimento que nos dá essa segurança. Da mesma forma, quando a gente vai executar alguma coisa que a gente não conhece, a gente não sabe, é uma habilidade nova, a gente dá uma insegurança. Uhum. Primeira aula prática da faculdade, você fica, nossa, como é que eu vou atender aquela pessoa? Você fica, né? Passa os anos, você vai aprendendo, se familiarizando, você já cria uma segurança, uma tranquilidade, porque esse conhecimento, essa certeza, não vai ser abalada por dúvidas externas, porque eu conheço de fato o que tem na palavra por de isso, Deus. quanto mais Não pode mais falar. clara for a nossa visão de quem é Deus, com base no seu caráter, mais apto a gente vai estar para poder perceber quando o inimigo estiver tentando deturpar o seu caráter. Isso é muito legal, isso mostrando assim, ó, o inimigo não se importa com a imagem que alguém faz de Deus. Seja panteísta, ateísta, deísta, politeísta ou qualquer outra ideia, desde que essa pessoa, ou de que essa imagem não corresponda à realidade. Então, para você ter segurança de quem é Deus, o caráter dele, dos atributos dele, posso garantir uma coisa a você, tá? O melhor lugar, o registro mais seguro, não é o YouTuber. Que por alguma razão não crê mais em Deus. Um dia desse eu vi um garoto falando, né, que não crê em Deus porque ele seguia um YouTuber que era ateu. Uhum. E ele nunca tinha contato com a Bíblia, nunca tinha ido numa igreja. E um pregador perguntou para ele, né? Foi na Espanha, perguntou para ele: mas por que você não crê em Deus? Não, porque eu sigo uma pessoa que não crê em Deus. Mas você não crê em Deus por isso? Mas você já leu a Bíblia? Não, meus pais me impediram de ler a Bíblia a vida todinha. Então, você pode conhecer sobre Deus em muitos lugares. Superficialmente. Mas você quer conhecer a Deus, tá aqui a fonte, a melhor fonte é a palavra. Pode E saber é seguro. quem ele é, muda quem você é. Muito Porque a partir do momento que você entende que ele é, você tem que se espelhar nele. Então você começa a mudar até a sua forma de viver. Sensacional. Bom, eu queria inclusive pedir aqui a Ana, né? Porque aqui tem um atributo de Deus que nos faz assim ter uma compreensão sobre quem ele é de forma mais profunda, né? E aqui a lição fala sobre essa necessidade de conhecer mais sobre a santidade de Deus. O que é essa santidade? Eu queria que você tentasse explicar pra gente aqui, Ana, por que é tão importante conhecer esse aspecto
sobre Deus. E porque a santidade é a essência de Deus. É de fato quem ele é. E aqui a lição fala: conhecer a Deus significa remover as camadas de mentiras e distorções sobre quem ele é, até enxergarmos sua essência com clareza. É uma pureza moral e ausência de pecado. Então, quando a gente compreende a santidade de Deus, a gente compreende o seu caráter, a gente compreende o seu agir e a gente tem uma imagem do que pode vir a acontecer em determinadas situações. Então, quando eu entendo a santidade de Deus, quando eu estou em frente a desafios, a situações que possam colocar em xeque a soberania e a santidade de Deus, eu já compreendi na palavra que Ele é santo. Eu já compreendi que Jesus Cristo é Deus, que a sua santidade está nessa conexão. E isso revela que nós somos pecadores, revela a nossa condição e nos coloca em fragilidade, mas uma fragilidade que favorece o conhecimento e dependência completa dele. Você tocou num assunto importantíssimo, essa questão da santidade. Aliás, aqui Jesus termina assim, ó: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, Jesus disse no verso 11 que o Pai é santo, meu Pai é santo. Eu me santifico por conta de vocês. Eu abro mão, eu estou livre, estou livre até para pecar se eu quiser. E ele, se não pudesse pecar, ele não seria tentado, né? Deus é tão poderoso, ele é onipotente. Ele pode fazer o mal se ele quiser. Por que ele não faz? Porque ele é amor. Por que ele não faz? Porque ele não muda. Por que ele não faz? Porque é contra o caráter dele. Mas não é que ele não pode, ele pode. Ele pode tudo. Porque ele é santo. E santidade na Bíblia não tem nada que ver com viver isolado das pessoas ou do mundo, não é? Santidade é você ter a coragem de andar com Deus. Ser amigo de Deus, como foi Enoque, né? Diz que Enoque andava com Deus. Até um dia que Deus levou ele para si. Agora, não tem atributo mais poderoso que alguém poderia receber da parte de Deus do que ser chamado de amigo de Deus. Que Abraão era amigo de Deus, né? Abraão andava com Deus, né? Santidade é andar com Deus. Ele fala assim, olha, assim como o Senhor é santo, eu também sou santo, eu quero que eles também sejam santos. Santidade é você conhecer a vontade de Deus, expressa, escrita, saber o que ele pensa, saber o que ele sente, saber o que ele espera de você e você ter coragem de fazer. E a gente traz aquele conceito, né, de santificação, o conceito de que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, na ideia de que no dia a dia, eu conhecendo o caráter, o reflexo de Deus e lendo a sua palavra, conhecendo as suas instruções, aquilo que ele coloca como ideal de vida, mesmo numa vida de pecado, as orientações. Eu acho a Bíblia incrível, porque ela tem orientações para todas as áreas da nossa vida. Se a gente lê a Bíblia, não é apenas sobre a criação, é sobre como você lida com as suas finanças, com os seus relacionamentos, é sobre o essencial da vida humana. Então, esse processo de entender a santidade de Deus revela essa onipotência, esse poder, mas também demonstra a nossa necessidade, aponta o nosso pecado, a nossa fragilidade e essa necessidade que nós temos de a cada dia caminhar passo a passo, evoluindo no nosso caminho, porque o meu caminho é diferente do Kaique. Então, cada um está no seu processo, mas é a busca constante de ser melhor, um reflexo do caráter de Eu Deus. coloquei até aqui assim, ó. Santidade não é perfeição, é escolher Deus todos os dias, mesmo quando é difícil. Porque não é fácil você viver uma vida em santidade, mas é você ter a consciência que você escolhe viver diariamente. E essa compreensão de que a gente é falho, é pecador, é imperfeito, né? Fica imaginando, Isaías, o cara era um profeta. Mas quando ele foi diante de Deus, eu sou um pecador. Minha boca, meu coração é mau. Para começar, eu moro aqui. Olha com quem eu vivo. E ele era bem jovem, ele foi um dos profetas que mais viveu na Bíblia, né? Passou por vários reinos, né? Reinos, inclusive. E ele termina mal, cara. Possivelmente terminou partido ao meio. Que vida. Que vale a pena ver uma vida dessa? Não é estranho, né? Mas é curioso, né? Todos que tiveram a compreensão, o vislumbre da santidade de Deus, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, João viu ele na cruz ali, ele viu aquele que tinha poder para tudo, ver o seu sangue vertendo na cruz, morrendo, um final trágico, né?
E é o mesmo João que vê Jesus glorificado no Apocalipse. Na hora que ele vê, ele já cai no chão logo, Senhor, eu sou pecador, né? E essa é a reação que Deus quer que a gente tenha. Sabendo que a gente é pecador, reconhecendo a sua santidade, e a partir dali, vendo Deus purificar a gente, limpando a nossa vida, nos tornando agora um instrumento de santificação. Olha, o Pai é santo, eu sou santo, mas eu quero que eles entendam que eles, na nossa presença, andando com a gente, eles também vão ser santos. Vão ter uma vida separada deste mundo, vão ter uma vida na contramão deste mundo. Eles vão levar uma mensagem, olha, serão santificados pela verdade. Santifica-os na verdade, porque tua palavra é a verdade. Então a gente pode ter uma vida santa. Pode ter um namoro santo, pode ter um emprego santo, pode ter um corpo santo, porque santidade na Bíblia é viver uma vida separada para Ele, dedicada para Ele, consagrada para Ele, todo dia, mesmo em meio às nossas imperfeições. Então a gente pode viver essa santidade com Ele, e essa régua, quem imagina santidade para essa coisa assim tão abstrata, né? Santidade é medida pela capacidade que alguém entende de dizer, Senhor, essa é a tua vontade, essa é a minha não tem nada a ver com a tua, tá, Senhor? Mas eu abro mão da minha vontade e quero fazer a tua. Isso é santidade. E a ideia de ser inalcançável. Isso distancia a gente. A ideia de ser algo impossível, Se improvável. fosse um sarrafo muito alto, inalcançável. Então, tá tão longe o conceito de santo, que tá tão distante de mim. E isso acontece muito quando a pessoa entende santidade como perfeição, né? Exatamente. Como algo que é só Deus. Um nível de perfeição que você não falha mais. Ou né? então você lê a Bíblia e você vê esses homens aqui. Eu falei, nossa, como é que eu posso ser santo se eu tenho pessoas que andaram com Jesus, pessoas que fizeram milagres? E aí, essa visão de inalcançável é uma intenção do inimigo também de nos dar a falsa sensação de que se é inalcançável, por que eu vou tentar? Se eu não posso atingir, por que eu vou fazer? Porque não adianta eu fazer nada. Eu não chego nesse nível. É legal que quando... Tem vários versículos que falam isso, né? Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Né? Só que esse versículo é legal que no original, no grego, tem a raiz de tele. E vem da mesma palavra de telescópio. Quando você olha um telescópio, né? Ou essa lente está gravando a gente aqui também. Ela tem várias lentes. E aí você vê, dá aquele zoom assim. E toda vez que a gente olha, ela tá perfeita ali. São diferentes graus, né? E a nossa caminhada cristã é assim. São vários degraus. A gente vai subindo pouco a pouco, cada um tá em um nível, né? Mas da mesma forma a gente vê também uma semente. A semente não tem nenhum problema nela, não é imperfeita. Ela tá numa fase dela. Depois ela vira um broto. Depois ela vira um arbusto. Depois vira uma árvore. Da mesma forma que um bebê. Às vezes a gente olha um bebê, nasce ali, tá sem dente, ainda pequeno, às vezes nem tem cabelo. Processo. Você fala assim, nossa, não é bonito. Às vezes o pessoal brinca, né? Parece um joelho. Não, mas o bebê é perfeito. Ele tá perfeito, ele vai crescer. Ele vai ter dente, ele vai depois sair da amamentação. Então, cada um tem suas fases. Então é muito importante a gente entender que a santificação não é a ausência de pecado, mas é a restauração do amor de Jesus em nós. É essa restauração da imagem de quem Ele é. Se Ele é santo, eu quero ser santo. Pouco a pouco. Se Ele é amor, eu quero amar os outros. E ele lembra muito também do Shema. Lembra do Shema? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Eu preciso ter esse amor com Deus primeiro para amar o outro. Para desaguar no outro. Não adianta eu vou tentar amar o outro sem amar a Deus. Mas a gente precisa amar a Deus de todo o coração, de toda a força. A gente entregar a nossa rotina, a nossa vida, nossos dons e talentos. E também desaguar no outro, no amor e no serviço também. E é só conectados a Ele é que a gente consegue. Porque não tem como, por nós mesmos, os nossos próprios atributos, alcançarmos isso. E aí nós precisamos olhar a santidade de Deus, reconhecer a santidade de Deus. E aquilo é a nossa referência. E aí você vai perceber quem você é, né? Não tem como você reconhecer os seus pecados sem ser exposto à santidade de Deus. Todos que foram expostos à santidade de Deus, a compreensão do quanto Ele é distinto da gente, né? É que a gente vai ter noção da nossa real necessidade Condição de mudança, humana. transformação, de purificação. Né? Fico tentando imaginar Moisés, né? Senhor, eu quero te ver. Quando ele viu o cara, meu pai do céu, cara, é muito pra mim. Mas ele mantinha esse desejo de um dia ver Deus cara a cara e tal, né? Ele sabia que isso era possível. E vai ser possível muito em breve. Mas além da santidade, Deus também quer que a gente conheça seu amor. Por que é tão importante conhecer o amor de Deus, Yane? A gente fala muito que Deus é amor. Mas por que Deus é amor? Como eu falei no último episódio, amar é uma ação, é um verbo. Então, Ele ama com atitudes. E eu até queria convidar vocês, se vocês puderem abrir, lá em 1 Coríntios,
do capítulo 13. Que é muito engraçado que aqui tá pedindo pra mudar a palavra amor por Deus. Então a gente vai fazer essas Vamos ver como vai duas ficar a leitura, partes. vamos Então, ver. vamos ver. Leia. Vamos ler aqui. Vai ser do versículo 4 até o 8. Deus é paciente. Deus é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Deus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Só que sabe o que é engraçado? Que o nosso caráter tem que ser espelhado em Deus. Agora, muda pro nosso nome. Eu vou colocar o meu nome aqui. A Yane é paciente. Ainda não, tem que melhorar. A Yane é bondosa. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A Yane não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Yane nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Será que o meu caráter... Agora, vocês colocam aí na vida de vocês, eu vou colocar aqui no meu. Não, eu não. Não, vou colocar no seu sim. Será que nós estamos realmente tendo caráter igual a Deus? Porque é fácil, tipo assim, ser paciente. No mundo que nós vivemos hoje, não é fácil ser paciente. No trânsito. Não, já para alguém e já fala, meu filho, é só No metrô. É só andar. A pessoa tá à esquerda. Ela Aí está à começa a esquerda cruzar. no metrô. Ali ela fica parada no meio. Você tá atrasado. Falta 5 minutos pra você chegar. Sempre tem. Então como é que a gente pode ser bondoso? Como é que a gente pode amar? Como que a E gente aí? pode ser bondoso? Será que nós estamos realmente conseguindo nos espelhar em Deus? Porque diversas vezes a gente gosta de ir lá pregar, a gente gosta de falar, temos que ser pacientes, temos que ser bondosos. Mas e a nossa própria vida? Será que nós realmente estamos mostrando essa bondade de Deus? Porque, na verdade, quando eu prego, eu até falo que nós temos que ser uma Bíblia ambulante. Porque muitas pessoas não vão conseguir abrir uma Bíblia igual a gente consegue. A gente tem a oportunidade de viver o que está escrito. Mas muitas vezes a gente não vive. Por que a gente não consegue viver? Por que é tão difícil hoje em dia? O que está nos distraindo desse contexto de viver a Bíblia? E é preciso, é necessário olhar sempre para o modelo. Porque é difícil, é complicado, Muito. a gente não foco, né? consegue, porque nós somos pecadores, nós estamos nesse mundo, né? Então, às vezes, a gente está se esforçando, tá tentando, mas aí tem uma situação que vai lá e quebra Você fala, todo aquele progresso que a gente estava fazendo. Nossa, tô ficando tranquilo, tô deixando de falar palavrão, eu tô sendo mais cortês com fulano, tô sendo mais calmo, eu tô tentando ter harmonia dentro do meu lar. E aí tem alguma situação que quebra. Mas se você se distrai do exemplo, que é Deus, fica muito mais difícil. Eu preciso ter uma referência, eu preciso ter um modelo. Porque tudo que a gente aprende, por exemplo, a gente tem uma referência. Quando a gente vai fazer um artigo na faculdade, a gente vai ter que ler outros artigos de pessoas. Repertório, né? Aquela coisa de que nada se cria, né? Tudo negócio copia. se copia, se recria, baseado em algo que existe. E a gente já existe o nosso modelo do que é amor. Ele é o nosso influencer Exatamente. pessoal, né? Nem digital. Ah, Exatamente. melhor ainda. Eu queria destacar aqui o fato, João 17, Jesus ele está orando literalmente por isso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê como algo que a nós, seres humanos, é impossível, né? Não guardar rancor, né? A gente quer ver o sangue acontecendo, entendeu? Alguém praticou injustiça com você, mas ele vai pagar lá na frente, né? A gente se alegra, né? Às vezes, né? Com às vezes, o sofrimento dos outros e tal. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, gente, olha, eu quero que a gente, assim como eu sou um com o Pai, eu quero ser um com você de tal forma que os atributos que a gente tem, santidade, você acabou de citar outro, amor, né? A eternidade também, que ele quer compartilhar com a gente, né? A paciência, tudo que envolve o caráter de Deus, ele quer compartilhar com a gente. Então, em outras palavras, nós estamos tendo a oportunidade de ser a resposta da oração de Jesus. E o capítulo se encerra aqui no versículo 26. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles, e eu neles. Então, o amor é a ênfase
é como ele finaliza. E é curioso que você acabou de falar, pastor, sobre essa necessidade de convivência, de espelho. Por quê? Quando nós estamos em amigos, por exemplo, a gente convive tanto que nós começamos a pegar hábitos dos amigos. Falas, expressões. Eu tenho um grupo de amigas que uma amiga sempre fala... Quando tem muito ouro, a gente fala assim, Ixalá, muito ouro, quando envolve dinheiro. Então, às vezes, do nada, tá o grupo todo... teve alguma situação de dinheiro, e aí solta assim. E essa convivência, por quê? Porque a gente passa tanto tempo junto, que a gente começa a compartilhar. E é isso que Jesus fala aqui e espera. Que nós possamos estar tão unidos, tão em comunhão, não só com o Pai, mas um com os outros, que nós possamos compartilhar também esse amor e demonstrar, porque a gente bebe da fonte, a gente se aproxima da fonte, a gente vê o que é preciso, a gente vê o nosso modelo, e aí em unidade a gente consegue também expressar esse amor. E é louco, né? Porque, segundo o texto que ela acabou de ler, né, o que a gente conhece, né, tudo vai passar. Passa. E as coisas não têm sentido sem amor, cara. Isso é uma coisa extraordinária, né? A relação de um pai e um filho sem amor, qualquer relação, menos relação de pai e filho, né? Servir a Deus sem amor também não tem valor nenhum. Fazer o bem que Deus pede sem a verdadeira motivação correta também não tem valor nenhum. Sem Deus, nossa vida não tem sentido. E a nossa vida, que a gente diz ter como cristãos, sem a presença dele na nossa vida, permeando, dando o sentido correto, a motivação correta, a forma da gente viver corretamente, nada vai fazer sentido. Vai ser como um negócio que faz barulho, né? E irrita. Mas o que Deus quer dizer é o seguinte, olha, eu orei não para Deus tirar vocês do mundo. Eu orei por vocês que ainda nem me conheciam, vão passar a me conhecer. Eu orei para que vocês desfrutem desse relacionamento de santidade, de amor, que pode ser praticado, deve ser praticado. E ao mesmo tempo que você tem que desafiar pessoas a olharem para mim, estou correspondendo da sua fé, você vai viver comigo de tal forma que você vai ter coragem de falar assim, me imitem porque eu imito Jesus. Imite meu desprendimento porque eu tenho um padrão de desprendimento. Assim como Paulo falou. Pode falar que nem eu falo porque eu falo igual ele. Deus não espera perfeição, ele espera permanência, ele espera continuidade, ele espera dependência, ele espera alguém que entenda que eu não tenho amor, mas eu conheço alguém que é amor. Então se eu colar nele, eu vou ter também. Então é fruto e é resultado de relacionamento. Eu quero que eles sejam um com a gente. E essa unidade, esse relacionamento, aliás, esse tipo de relacionamento só vai ser possível através de uma convivência constante. Uma coisa como leva vocês a outra. já conversaram agora há pouco, né? Por isso a palavra-chave da semana é comunhão. Achei muito legal, né? Resume muito bem o que a gente está conversando até agora. A palavra-chave é comunhão. E eu queria ouvir aqui, por favor, pastor Kaique, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? Você queria agregar para a gente compreender um pouco mais esse tipo de comunhão que Deus quer ter com a gente. Isso. A palavra está lá em Isaías 57:15 e é uma palavra que, talvez duas palavras aqui, seria ou habitação ou templo, né? E diz pra gente o seguinte aqui no versículo: porque assim diz o Senhor, que está no alto sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e no lugar, mas habito também no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É interessante que a gente vê o constante buscar de Deus pelo homem desde que o homem caiu, né? Quando o homem peca, ele pergunta, onde você está? A pergunta não é, olha, você errou, o que você fez, vou te condenar. Ele pergunta, onde é que você está? Que você está longe de mim. Por que você está longe? Não, vem mais para chegar mais perto, sabe? Então a gente vê Deus, ele constantemente querendo estar perto, coloca as vestes, cobre com a graça, e tem esse problema do pecado, porque se Deus se aproximar, a gente morre. Então ele envia profetas, ele envia um livro, uma mensagem, mas não era suficiente. Ele tenta enviar um templo, mas não era suficiente. Ali a presença dele no meio deles, não. Eu quero habitar no coração de vocês, eu quero habitar em vocês, eu quero ser morada em vocês. Então é algo muito forte, mesmo quando a gente está abatido, Deus quer preencher a gente. E pra gente ser preenchido dele, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, né? E transbordar esse amor, transbordar a presença dele onde a gente está. Então, é muito legal que, às vezes, na sábado de manhã, às vezes a gente ouve assim, vamos lá na igreja? Vamos lá na igreja, sábado de manhã e tal. Só que não, a gente não vai à igreja. É a igreja que vai a algum lugar.
Então, onde você for, jovem adventista, onde você tiver discípulo de Cristo, pode ser no metrô, pode ser na sua casa, pode ser numa Starbucks. É ali a presença, a manifestação de Deus chegando ali. Onde os seus pés pisarem é um templo do Espírito Santo. É a morada de Deus, a presença de Deus chegando. Então, sempre se lembra disso. Olha, eu sou templo do Espírito Santo. E aí, tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, é a forma como a gente também dedica os nossos tempos, as nossas forças, revela quem a gente adora, revela quem a gente é também. E ele só habita, mas ele tem prazer. Ele mora no alto Sim. sublime trono, mas não tem lugar que ele tenha mais prazer de Que estar habitar do num que num coração humilde, contrito, quebrantado, que reconhece que precisa da presença dele, de ter essa intimidade com ele, ser um com o Pai. Vamos lá, Ana, teu texto, a palavra. Bom, vamos lá. O meu texto está em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a minha palavra é comunidade, porque é um processo. É olhar a Deus, reconhecer sua santidade, reconhecer sua pequenez, ter o desejo de compartilhar as características de Deus na vivência e do dia a dia, e naturalmente isso reflete na comunidade, na comunhão uns com os outros. Porque se eu entendo e recebo esse amor, eu repasso ele, eu convivo com ele, eu interajo com os outros. Então, comunhão também é sobre comunidade, sobre interação com o outro. Então, eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a mim também, conhecendo o meu status de pecador, mas que Deus me ama, e para assim amar ao outro, refletindo essas características que eu vejo em Deus no meu dia a dia, no meu agir. Sensacional, começando aí por nossa casa, na igreja, e também com aqueles que a gente nem conhece, né? Então, na realidade, e esse texto de João é muito forte, né? Eu amo a Deus, amo a Deus. Você diz que me ama, me conhece, mas não ama quem você está vendo. Então, você está louco, você não entendeu nada ainda do que é amor, né? Então, o amor de Deus ele tem que ser praticado nesse convívio, né? Na comunidade, com as pessoas com quem a gente convive. E aí, Agora teu texto, a falta palavra. eu. Vai lá. Gente, eu tive que pegar duas, que foi o processo aqui, ó. O processo. Libertação e santidade. Ok. Está lá em Romanos 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, aqui ele mostrou o processo. A partir do momento que você se arrependeu do pecado, vem a libertação. Você se arrepende diariamente do pecado. E aí você começa a viver a santidade. Então, para você chegar na comunhão, tem todo um processo. Primeiro, o arrependimento, a libertação do pecado e a santidade. Ok. Então, essa comunhão ela vai gerar uma dependência de Deus a tal Totalmente. forma. Imagina, vocês antes de servir ao pecado, vocês eram escravos do pecado, vocês faziam o que o pecado É mandava. um processo Então, até chegar em O pecado mandava você tratar todo mundo mal, você tem que ser superior, você tem que tá nem aí pros outros, ser paciente, é coisa de gente fraca, humilde, que negócio de humilde. E agora você nasce, você se entrega a Deus, você se arrepende daquela vida, você quer ter uma vida diferente, você tem uma vida totalmente diferente, né? E toda vez que você tenta mudar, pular fases, pular etapas, qualquer contexto, por exemplo, de biossegurança, né? Aí a gente, mas por que colocar a luva? Vamos direto em tal... Toda vez que você pula um pouquinho, quebra. Porque precisa passar por essas etapas. Sim. Precisa reconhecer, precisa entender. Porque às vezes a pessoa quer passar logo pro amor aos outros, mas ainda não entendeu o amar a Deus e o amor de Deus. Como é que você vai amar? E aí fica tentando, lutando sozinho, incansavelmente, porque leu que precisa amar aos outros, e aí fica num esforço que é um esforço vazio, porque não está sendo alimentado pela fonte, o amor de Deus, de Não fato. tem como você amar outro se você não ama quem realmente ama todos, né? Quem deu a vida por todos. E esse amor verdadeiro, né, a Deus, ele gera uma pessoa que está disposta a fazer de Deus o seu Senhor. Porque eu até perdi o raciocínio. A gente é escravo do pecado, a gente é escravo de Deus. Você passa a fazer a vontade de Deus por amor a Ele. Senhor, agora eu aceito fazer de ti o Senhor da minha vida. Não vai ter nenhum momento que você não vai ter nenhum Senhor. Ele é o seu Senhor. E fazer a vontade de Deus é liberdade.
E a sua Antes você era palavra, pastor? escravo, né? Você era escravo, mas Deus quer que a gente agora viva uma vida de liberdade. E liberdade de verdade está em fazer vontade de Deus, em ser escravo de Deus, né? Então essa comunhão, eu estou comunhão com Deus, amo o meu semelhante, o meu próximo e tal, mas vive preso sempre ao pecado, ou preso à sua própria vontade, ou preso aos seus próprios gostos ou vícios, esse amor não faz sentido. Já é aquela mesma história, né? A pessoa, eu amo minha família, mas vive uma vida escravizada, um relacionamento mal, tóxico, se destruindo. Isso não é amor. Então o amor de Deus, ele é manifestado na convivência com os outros, com ele, né? Você amar Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. E na ação, né? Na ação. Precisa ter Então, ação. Deus quer proximidade. Eu coloquei proximidade, intimidade, convivência, relacionamento. É isso que vai gerar, né, essa vida liberta, consciência de ser uma habitação de Deus. E o mais importante, né, vai nos levar para a prática, para a vida em comunidade, na casa, na igreja, na família, com alguém desconhecido na rua, a ser impulsionado, né, tem um dos ideais do Ministério Jovem que eu gosto demais, que o amor de Deus ele nos motiva, ele nos constrange. O amor de Deus ele é constrangedor e nos impulsiona a vivê-lo na prática com quem está perto da gente. Falando em amor, Kaique mencionou, foi muito lindo ele ver ali afunilando, mas a lição termina falando sobre a realidade de um Deus que deixou na prática pra gente o que é amar de verdade, né? Não ficou lá do céu, eu te amo, eu me importo com você, né? Você vê um Deus, né, ao longo da Bíblia, quando revela a sua santidade, a sua essência para os seres mortais, o pessoal não tem como suportar, né? Então ele se esconde, ele encarna e ele pode abraçar, ele pode tocar o pecador, ele pode comer com o pecador e ele pode declarar algo muito profundo, né, que a lição menciona aqui, né? Um Deus que não estará, nem esteve, é um Deus que é com a gente. Deus conosco. Como é que por que essa, pastor Kaique, é a maior demonstração do amor de Deus por nós? É engraçado, você comentou, né? Ele se esconde para se revelar pra gente. E a gente vê que vários evangelistas eles começam exatamente assim. E lhe será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mas é bonito também como João coloca, né? A gente está lendo o livro de João. João coloca aí: o verbo se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós. Então que ele estava lá no Santo dos Santos, estava no trono de graça, ele se desce, ele não se apega aos seus privilégios, ele se desce para tornar um de nós. E ele passa coisas que eu e você passamos, como acordar cedo, como ter que trabalhar ali na marcenaria com seu pai, tem que chorar também. E Jesus ele passa pelas mesmas coisas. Então muitas vezes a gente fica pensando: para você foi fácil, Jesus, você era Deus. Mas ele também era 100% Deus, mas 100% homem também. Então ele passa as mesmas coisas que a gente passou. Mas o que é mais forte para mim é que o livro de João ele começa com o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele finaliza com Jesus comendo peixe na praia com os discípulos. Não tem nada mais Deus conosco que isso. A gente comendo um peixe, comendo um McFish ali com o pessoal, com os discípulos. Mas é legal que antes disso, a gente vê dois fenômenos, né? Tanto no livro de Lucas quanto no livro de João também a gente vê esse fenômeno. Porque Jesus ele ressuscita, só que quando ele ressuscita, parece que os discípulos não reconhecem que ele está ali com eles. Isso acontece lá no caminho de Emaús, vocês se lembram? Eles estão caminhando ali juntos, e aí ele pergunta assim: olha, o que aconteceu? Vocês estão tão abatidos? E Jesus estava na frente deles, e ele falou: você não sabe, olha, o profeta, o varão ali, fez diversos milagres, você não sabe dessas coisas? E aí Jesus fala: que coisas? E, tipo, é sobre ele tinha ressuscitado. Jesus tem um humor muito engraçado. Mas a gente vê que eles não conseguem reconhecer que Cristo está caminhando com eles, no caminho com eles. Cristo é Deus conosco sempre. O que faz com que eles não consigam perceber a presença de Deus ali na frente deles. Ellen White revela, e o próprio texto também comenta, que é a própria tristeza deles, é o próprio lamento deles, as suas preocupações, ansiedades. E na nossa vida também é assim. A nossa rotina é tão maluca, do trabalho, da faculdade, as coisas para fazer, os sonhos, projetos. E muitas vezes as nossas ansiedades, preocupações, que nem podem acontecer, podem estar impedindo a gente ver a presença de Deus na nossa frente, do nosso lado, com a gente o tempo todo. Porque Deus é contigo. Quando você está triste, Ele é contigo. Quando a lágrima rola no travesseiro, Ele é contigo. Quando você está feliz, Ele se alegra contigo. Ele é contigo em cada curva, cada esquina da sua vida. E aí me faz pensar também na segunda personagem que faz isso também, que é Maria. Maria está lá no túmulo e ela vai ali ao encontro logo cedinho para tentar embalsamar Jesus. E ela sai ali, anuncia para os discípulos vão, não acreditam nelas, mas ela permanece no túmulo até ter uma resposta. E a gente vê que ela permanece chorando ali, chorando. Jesus aparece na frente dela.
ela não reconhece quem é Jesus. E aí, só quando fala, ó, Maria, ela reconhece. Então, muitas vezes a nossa visão pode estar tapada, mas a nossa audição precisa estar sensível. Olha, Deus está aqui. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, Deus está comigo. E o que é mais bonito da história é que Jesus estava passando por um processo do ritual mais importante do universo. Quando a gente lê Levítico, né? Às vezes não dá valor para Levítico, mas ajuda a gente a ver a profundidade do que Deus está fazendo ali. O sacrifício de Jesus na cruz era muito importante, mas não finaliza somente na cruz. A cruz era necessária, mas era necessário que Jesus, após o seu sacrifício, após a sua ressurreição, ele ascendesse aos céus e se apresentasse no sumo dos sumos, o santo dos santos, como sacerdote, nosso advogado e como cordeiro de Deus. Ele tem que apresentar para o Pai: Pai, deu certo o sacrifício? Olha aqui o meu sangue. Senhor, deu certo a redenção por eles? Então Jesus tinha que subir ali, atravessar o cosmos para se apresentar: Pai, deu certo o sacrifício. Eu consegui redimir eles, Pai. Só que Jesus, ele tá subindo agora. Imagina agora, domingo de manhã, ele tá atravessando ali o cosmos. Enquanto ele tá subindo ali, junto com anjos, imagino quando as primícias, porque quando Jesus ressuscitou, ele brada: eu sou a ressurreição e a vida. Outras pessoas ressuscitam com ele. E agora imagine subindo ali todo mundo. Só que naquele momento que ele tá rasgando o cosmos, o universo, ele escuta o choro de uma mulher. E ele desce para o ritual mais importante de todo o Antigo Testamento, só para enxugar as lágrimas de uma mulher, consolar uma mulher. Se ele fez isso por Maria, quem dirá por nós? Eu acho que essa é a expressão máxima de Deus conosco. Um Deus que enxuga as nossas lágrimas, um Deus que consola quem chora. É um Deus que está com a gente nos momentos mais difíceis. Então, se você está, quem sabe, para baixo, muitas vezes a gente tem uma rotina tão cansativa, Deus é contigo. Deus é com a gente em todos os momentos. E os evangelhos não são apenas para registrar os acontecimentos do passado, mas para revelar também. A gente tem aqui na lição, e ele vem tratando sobre os 4 evangelhos, né? E ele fala assim, ó, em Mateus vemos Jesus como o Messias esperado, que veio cumprir o que o Antigo Testamento prometia. Em Marcos, nós vemos Jesus levando uma vida ativa de serviço e sacrifício. Em Lucas, vemos a humanidade perfeita de Deus e sua compaixão por aqueles que viviam à margem da sociedade. Em João, contemplamos o Filho de Deus encarnados e somos convidados a crer que Ele é quem disse ser, experimentando assim renovação espiritual. Nossa, teve uma vez que eu tava fazendo curso de inglês e eu era a única cristã da sala. Mas tudo bem, a gente vai lá, conversa, brinca, não sei o quê. E toda vez... Grande, o que você fez? I went to church. Eu só tava na igreja. Aí eu falei, gente, eu tô lendo agora o livro de Lucas, não sei o quê. Aí meu professor... não, eu falei, eu tô lendo o livro de Lucas, depois eu vou pra Marcos. E não sei o quê. Eu comecei a contar pra eles. Aí ele... Isso em inglês. Repete aí. Aí eu dei uma pausa. Será que aprendeu? Tudo isso em inglês, obviamente. E aí, nisso, eu falei assim... Não, e aí eu vou fazer isso e ele... Mas por que você vai ler os livros que têm a mesma história? Agora eu te explico então, John. Perguntou. É que agora você perguntou, eu vou ter que pregar agora. Aqui nós temos 4 livros. Tem as mesmas histórias, mas com visões diferentes. Por exemplo, quando você quer saber alguma novidade, alguém te conta alguma coisa, você também não quer saber o olhar da outra pessoa e da outra? É da mesma forma. Nós devemos saber todos os ângulos das histórias pra gente conseguir entender melhor como que aquilo aconteceu. Lucas, ele é mais detalhista nas histórias. Ele era médico também, então ele conseguia fazer ali a ficha técnica muito bem. Pesquisou também, né? Jornalista, ele fez tudo Ele era estudioso. Ele sabia o que colocava. Pesquisa biográfica, então é muito importante a gente estudar os 4 evangelhos, sim. Porque embora as histórias sejam as mesmas, as visões são diferentes. E cada um nos pontua uma característica uma coisa de muito Deus. Importante. Sim, e o mais importante, né? Embora João ele comece dizendo que Jesus é Deus, né? Ele não estava só no princípio. Ele é o princípio de todas as coisas, né? Mas ele é Deus conosco. Essa é a parte mais importante. Ele é o criador de tudo. E ele é com a gente. Ele é o criador de tudo e agora é homem e nunca mais vai deixar de ser. Ele é da nossa família. Ele não é só o Messias, não é só o cumprimento de todas as profecias. Ele é aquele que se fez carne, morou e habitou com a gente para nunca mais deixar de ser um de nós. Então é muito sério isso, é muito lindo. E é muito importante que você compreenda, perceba que é possível conhecer a Deus. E a melhor pessoa para te mostrar quem Ele é de verdade é Jesus Cristo. É Ele mesmo. Ele é o próprio Deus, tá bom? Vamos terminar agora, gente. Nosso tempo já estourou. Vamos lá. Agora eu quero de vocês aqui rapidinho.
Porque a lição termina falando de um amor infinito. Tem vários textos lindos aqui falando sobre o amor infinito de Deus, né? O quanto será importante mergulhar, estudar. Aliás, será o assunto interminável de toda... Ficou meio redundante, né? É eternidade, né? Mas essa é a ideia mesmo. Isso pode começar agora, tá bom? Rapidinho. Yane, por que é tão importante conhecer o amor de Deus? Eu acho que como que nós vamos ser amigos de alguém se a gente não conhece de fato? Como que nós vamos proclamar o nome de Deus se nós não somos amigos dele próximo? Nós não conhecemos de verdade o caráter dele. Eu até coloquei aqui, o amor de Deus é infinito, porque não depende de você. Depende de quem ele é. Muito legal. Ana, por que o amor de Deus descreve o caráter de Deus melhor do que qualquer outra definição? Porque como compreender um amor de um Deus que sacrifica o seu próprio filho? Essa é a maior... Já buga na hora, né? Cara. Como é possível? Então a gente vai passar sim a eternidade estudando sobre esse amor. E entender esse amor é a maior demonstração, porque tudo o que vemos na Bíblia, o cuidado, até mesmo aqueles que não vão ao céu por escolha, não querer viver a vida que Deus nos orientou, é uma demonstração do amor de Deus e do cuidado de Deus. Porque como essas pessoas viveriam a eternidade tendo que contemplar a Jesus, tendo que viver essa vida? Então, até nisso, o amor de Deus se revela. Então, legal, por né? isso o amor é tão importante. Descreve o cara de Deus como nenhuma outra coisa, né? O amor dele por causa de nós. Pastor Kaique, de que maneira Satanás tentou levar Eva, e não só Eva, mas tantos outros, né? A duvidar do conhecimento, né? Deus quer que a gente conheça ele, mas Satanás tem tudo para Deus, para fazer Eva duvidar do conhecimento que ela tinha do próprio Deus. Por que ele tinha interesse nisso? E é interessante que constantemente Satanás está querendo fazer isso, né? Colocar o caráter de Deus em xeque. E com Eva é a mesma coisa. Ele coloca um tom de verdade, um pouquinho de verdade com mentira. E é interessante que a única forma de provar isso vai ser com o tempo. Por isso que a gente está aqui agora, nesse momento. Por isso que Jesus voltou ainda. O tempo é a melhor revelação do projeto que Satanás deu, que falhou. E aí tem a música que diz, ó, está provado, o mal não presta. Não precisa agora, quando você olha as guerras, quando você olha a pandemia, quando você olha o mundo de pecado, é um caos. Então, a gente vê que o projeto de Satanás falhou. E o reino de Deus é um reino... A gente precisa ver esse reino. Tem desses judeus, né? Eles foram entrevistados logo após a Segunda Guerra Mundial. Eles perderam toda a família no Holocausto. E perguntaram para ele em um programa, né, de televisão, olha, onde é que estava Deus no Holocausto? Onde é que estava ele nesse sofrimento aqui? Onde é que estava ele? Não estava ajudando os judeus? E ele disse, conta a pergunta, né? Onde é que estava a humanidade no Holocausto? Onde é que estavam as pessoas que estavam sabendo o que estava acontecendo aqui e não fizeram nada? Então, muitas vezes a gente quer ver Deus, mas você é a representação de Deus. Você pode ser a resposta de oração que tanto precisa. Quem sabe para um morador de rua estar passando na sua rua, quem sabe ali na sua igreja, alguém que está passando por uma dificuldade, quem sabe uma depressão. Então, a gente é a representação, a gente é a resposta, a ação de Deus, o Atos 29 hoje, para a nossa geração. Então, muitas vezes a gente quer colocar a culpa em Deus, só que muitas vezes é a nossa culpa. E a gente pode fazer a nossa parte para mudar, transformar o mundo. Sensacional. Que a gente seja a maior evidência do amor de Deus aqui na Terra, nesse momento. Ana, ora com a gente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, gratos te somos, Senhor, por este tudo. Pai, que lindo é contemplar o teu amor e a tua santidade. Amém. Ó Senhor, em nossa pequenez, o Senhor ainda nos ama de forma grandiosa. Passaremos a eternidade estudando sobre o teu amor, mas escolhemos e decidimos, Senhor, que ainda hoje, nos nossos tempos, enquanto vivemos, gostaríamos e desejamos, Senhor, ser reflexo desse amor com as tuas características, nos espelhando em ti, Senhor, para que possamos ser luz para as pessoas ao Amém. nosso redor, para que elas possam entender que Jesus é o amor, que Deus é o amor e que nós possamos, Senhor, na nossa missão de cumprir, levar este amor, na compreensão de que também precisamos de dependência completa de ti. Te somos gratos pela oportunidade, Senhor, de nos amar, mesmo sendo tão falhos. É isso que eu te peço, sabendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ana, mais uma vez. Valeu, pastor Kaique. Valeu, Yane. Você é fera demais, hein? Amém. E obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui, dedicou esse tempo para estudar a Bíblia, meditar, ouvir e quem sabe sair daqui motivado ainda mais a dizer, Deus, me ajuda a te conhecer, me ajuda a mergulhar no teu amor. A lição disse que esse é um dos principais assuntos que a gente deveria demorar tempo, aqui na eternidade toda, conhecer, nos aprofundar nesse amor que é infinito por cada um de nós, um Deus que
não muda. Seu caráter é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo. E quer que você o conheça, que é o mais importante. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, tá bom? A partir do nosso canal do YouTube, Paulista Sul. E também no nosso Instagram, Jovens Adventistas APS. Você acompanha ali os cortes da semana, o tema que vai estar sendo estudado ao longo da semana. Espero que você tenha crescido também, como a gente cresceu aqui ao estudar sobre como a gente pode conhecer a Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!